Olá, tudo bem? É com muito prazer que hoje eu estou aqui falando com você através do programa Reaja Mulher Digital. Eu sou a Moara Tanusso, fui candidata a prefeita na cidade de Campina Verde, Minas Gerais, e hoje eu vim falar com vocês sobre a minha experiência numa campanha majoritária, ou seja, eu fui candidata a prefeita, e de como a política entrou na minha história. A política entrou na minha vida quando eu era bem pequena. Meu pai era liderança de partido, foi chefe de gabinete, vice-prefeito e depois prefeito por 2 mandatos. E no último dia de administração dele, me marcou muito ouvir ele dizer que se preparou para sair e não voltar para aquela casa, e já tinha dado a sua contribuição. Aquilo me chamou a atenção. De certa forma, ver a sensação de dever cumprido e pela lição que não devemos perpetuar, criar raízes, impor nossa presença mais tempo do que o razoável, que é preciso muita coragem, acima de tudo, humildade, para reconhecer que precisa tomar uma decisão assim. O interessante é que eu sempre vi o melhor lado da política, mesmo sabendo que existe o lado ruim, o lado bom fez parte de mim. Eu cresci sabendo que precisamos ter responsabilidade social. Existem maneiras de fazer política sem precisar estar dentro dela ou ter algum cargo. Se faz política levando solidariedade ao próximo, participando de diálogos na comunidade onde você mora, colaborando com projetos sociais, pesquisas, fazendo estudos para ver o que pode ser melhorado na qualidade de vida das pessoas. E eu me engajei nisso. Eu nunca fiz nada sozinha. Eu conseguia mobilizar muita gente para ajudar. E até hoje, quando eu me envolvo em uma campanha filantrópica, eu fico um pouco constrangida de ouvir alguém me agradecer individualmente, porque eu não fui a única a fazer aquilo acontecer. E o momento exato no qual eu me dei conta de que a atitude de servir vem do meu coração foi durante a campanha. Eu visitei vários lugares nos quais as pessoas me diziam: Moara, lembra que você me ajudou? Eu não esqueci. Quem tinha esquecido era eu, porque eu não fiz esperando nada em troca, nem o reconhecimento. E durante toda a minha trajetória, eu não estive filiada a nenhum partido político. Eu tinha vontade de ser independente, não estar ligada a um partido, a um grupo ou outro, porque isso poderia limitar a quantidade de pessoas que eu fosse ajudar. Principalmente morando numa cidade pequena como a minha, na qual o partidarismo impera. E eu não entendo que o social possa dividir, a gente tem que somar. Com 19 anos, eu fui assessora parlamentar do deputado federal Romão, em Brasília. Nesse momento, começou a fazer sentido para mim que a política pode ajudar um número maior de pessoas, que as emendas destinadas por eles realizam coisas maiores. E eu sabia que um dia, se eu quisesse fazer algo maior, eu precisava dar um passo além dos movimentos sociais, mas eu me negava. Fazer política e ser política são coisas diferentes para mim. Até pouco tempo, eu não imaginava a hipótese de fazer parte de um partido e ter o meu nome à disposição de críticas, de julgamentos e da opinião dos outros era péssimo para mim. Foi quando a minha mãe me disse que não se trata de estar à disposição da avaliação de alguém, que se trata de estar à disposição de uma comunidade inteira, uma comunidade que sabia que podia contar comigo. Eu comecei a participar do programa de formação política Reaja Minas. Eu queria entender como a política atual funciona e eu estava disposta a participar da eleição como membro da comissão. O candidato era outro e diante da desistência dele, o grupo começou a se dissolver. Os ideais dos outros candidatos não agradavam a maioria dos nossos apoiadores e nem a mim. E eu tive que tomar uma decisão de que a partir dali eu iria tomar conta da nossa política, na linha de frente. E eu me lembro claramente do meu pai dizendo: meu Deus do céu, com a mão na cabeça. Ele se queixou de não desejar para mim a parte ruim que a política trouxe para ele, mas segurou na minha mão para eu poder andar. Minha família inteira se mobilizou para que eu pudesse fazer o que precisava ser feito. Eu me lembro da primeira reunião de bairro, chovia naquele momento, e debaixo de chuva, eu fiz um discurso mesmo assim. E quando eu falei da minha história sobre ajudar o meu pai a apanhar quiabo, quando eu ainda era adolescente, eu vi o orgulho que a minha família tem de mim. Porque eu não fiz de conta que não tivemos momentos de dificuldade, mas eu mostrei de onde vinha a minha força, a base que me deu condições para estar ali. Olha, a decisão de ser candidata foi uma das escolhas mais desafiadoras que eu já fiz, porque nunca na história política da minha cidade houve uma candidata a prefeita. Nosso histórico era muito masculinizado e eu sempre soube que o desafio seria muito grande, porque culturalmente falando,
eu estava quebrando paradigmas, iniciando uma nova história, não apenas na minha vida, mas na de centenas de mulheres que poderiam tomar a partir dali o mesmo caminho que eu decidi trilhar. Eu acredito que esse caminho precisa ser percorrido por um número maior de mulheres no Brasil inteiro. Nós precisamos de mais mulheres gestoras nos espaços de tomadas de decisão. É inquestionável que questões como criança, adolescente, mulher, educação e social ganham muita força através de políticas públicas femininas. Por isso foi muito importante a busca por conhecimento. Eu investi muito nas pautas sobre como a política funciona e nas necessidades do meu povo. Eu entendo que conforme os anos passam, temos novas formas de fazer a política funcionar. E foi isso que deu solidez ao meu programa de governo. A minha proposta demonstrou qualidade na maneira de fazer gestão e interesse nas pessoas. E nesse sentido, a pré-campanha foi de extrema importância para mim, porque todas as visitas que eu realizei me trouxeram alguma experiência na qual puderam me direcionar a elaborar o melhor plano de governo voltado para a realidade do meu povo. E olha, existem realidades muito duras, mas essa experiência foi o que colocou todo o meu coração na campanha. Porque a mulher, quando ela sai para uma disputa eleitoral, ela deixa muita coisa em casa. No meu caso, 5 filhos, marido, minha casa, além da minha empresa, todos os funcionários. E eu me vi dividida em alguns momentos entre a razão e a culpa por não estar me doando 100% aquilo que eu estava habituada, principalmente na questão de mãe. E não tem receita. É uma questão de entendimento. A minha prioridade não deixou de ser a minha família. Então, por mais que eu tivesse, no fundo, um sentimento de culpa, eu precisei ressignificar isso a partir da experiência do senso de responsabilidade social. Apesar de ter sido assessora parlamentar em Brasília e vir de uma família de políticos, eu sempre fiz parte dos bastidores de uma campanha, mas estar na linha de frente, como candidata, foi totalmente diferente. E havia uma questão muito machista, vinda até de mulheres, e a impressão que eu tive é que eu tinha que demonstrar competência muito mais do que os outros candidatos pelo fato de ser mulher. Então eu tive várias barreiras para superar. E elas seguiam, além da responsabilidade de ser a primeira mulher a disputar a majoritária, que não se resumiu apenas em dar o melhor de mim com um perfil mais humanizado, mas de reforçar a demonstração da minha força, confiabilidade e competência. O eleitor que olhou nos meus olhos sabia que eu estava dando o melhor de mim. E o melhor de mim avançava a cada abraço carinhoso e de esperança que eu recebia deles. Eu ultrapassei barreiras de crenças machistas, críticas, mentiras e mesmo assim eu não me abalei e não parei a campanha em momento nenhum. O suporte da minha equipe, do meu vice, da minha família, amigos e apoiadores me demonstraram que não fazia o menor sentido eu dar mais valor às dificuldades do que ao apoio que eles estavam me dando. Então tudo que eu precisava fazer era manter o foco. Eu tinha que fazer isso por todos nós. E num determinado momento, fisicamente eu estava muito cansada. E nesse dia nós tínhamos uma reunião de bairro, a última da campanha. E eu fui recebida com um coro de muitas vozes dizendo, eu acredito. Foi um divisor de águas para mim. Naquele momento eu chorei pela primeira e única vez na campanha. Eu fui abraçada por mãos amigas. E eu entendi a razão de eu estar ali. O resultado das urnas já não fazia a menor diferença. Eles me deram de volta naquele instante toda a dedicação que eu coloquei na campanha. Tudo que eu fiz por eles, eles deram valor ao que eu estava fazendo. Eu fiz o que devia ter feito, com erros e acertos, mas sendo verdadeira e honesta com as pessoas, representando o meu grupo, o meu partido e abrindo as portas para que outras mulheres pudessem se sentir encorajadas e darem sua contribuição à sociedade também. Eu servi a democracia do meu município com muito zelo, respeito e responsabilidade. No início, muito pouco conhecida e no final, trazendo o que nada vai me tirar, o fato de ter sido a primeira corajosa candidata da história de Campina Verde e do distrito de Honorópolis. Foi preciso muita coragem. Eu costumo dizer que a política não sou eu, não é você, não é o candidato A nem B. A política é um instrumento que nos permite fazer algo pela sociedade, principalmente para aquelas pessoas que mais precisam. A política permite que a gente faça voltar à sociedade o dinheiro dos seus impostos em forma de benefício. E enquanto os políticos acharem, seja homem ou mulher, que a política foi feita para si,
não vai virar nada. Nós precisamos avançar, e avançar com dignidade, humanidade e muito diálogo. Foi um prazer prestar esse depoimento para vocês. Um forte abraço.